Encontrei o envelope numa manhã de sábado, enfiado entre 2 livros de receitas na prateleira da cozinha, como se sempre tivesse pertencido ali. Eu não estava procurando nada. Estava esticando a mão para pegar os biscoitos de alecrim e sal marinho que eu havia escondido do meu marido, porque ele comia o pacote inteiro e nunca repunha. Minha mão tocou em algo rígido e plano em vez disso, e quando puxei, vi que estava endereçado à nossa casa, mas com um nome que eu não reconhecia. O endereço do remetente era de uma agência de cobrança de Curitiba, Paraná. Fiquei parada na cozinha, descalça no piso frio, lendo o nome naquele envelope 3 vezes. Não era o nome do meu marido, não era o meu. Era o nome da mãe dele. E o valor impresso na janelinha plástica na parte de baixo era R$ 80.500. Coloquei o envelope de volta exatamente onde o encontrei. Tirei uma foto com o celular e depois fui terminar de fazer o café. Aquele foi o sábado antes de Vera chegar para o que meu marido, Bruno, havia me dito que seria uma visita de fim de semana. Só uns dias, Lara. Ela quer ver os móveis novos da varanda. Foi o que ele disse. Havíamos acabado de reformar a varanda dos fundos. 110 metros quadrados de deck de madeira composta e guarda-corpos de cedro que consumiram a maior parte de um verão e um pouco mais de R$ 175.000 para concluir. Bruno tinha se orgulhado dela do jeito que se orgulhava de tudo o que tínhamos, como se ele mesmo tivesse construído com as próprias mãos em vez de assinar um cheque. Sorri quando ele me contou sobre a visita da mãe. Preparei o quarto de hóspedes com toalhas limpas e o sabonete bom. Fiz uma lista de compras. Eu tinha 43 anos e estava casada com Bruno Mendes havia 14 anos. E já sabia, parada naquela cozinha segurando um envelope de cobrança endereçado à mãe dele, que algo havia sido decidido sem mim. Eu só ainda não conhecia toda a forma disso. Deixe-me contar quem é Vera Mendes, porque para entender o que aconteceu naquele fim de semana e tudo o que aconteceu depois, você precisa entender exatamente quem ela é e exatamente o que ela sempre acreditou sobre mim. Vera tem 68 anos. É uma ex-diretora de escola de Curitiba, Paraná, que passou a maior parte dos últimos 14 anos tratando meu casamento como uma situação de hóspede de longo prazo na qual ela é a residente permanente legítima e eu sou a que ultrapassou o tempo de estadia. Ela tem 1,62 m, cabelos prateados, veste-se de forma meticulosa, que parece casual, mas custa mais do que a conta de luz da maioria das pessoas e tem um talento especial para entregar insultos com a expressão quente e ligeiramente perplexa de alguém que não consegue imaginar por que você se ofenderia com uma simples observação. Ela uma vez me disse, durante um jantar em família com 11 pessoas à mesa, que sempre havia imaginado Bruno com alguém um pouco mais tradicional. Disse isso como se estivesse comentando que o molho estava um pouco ralo. Deu um tapinha na minha mão e passou para o recheio. Vera e eu nunca fomos próximas. Quero ser honesta sobre isso porque não vou ficar aqui dizendo que o que aconteceu surgiu do nada, que Vera e eu éramos calorosas e carinhosas, e de repente algo mudou. Não mudou, sempre foi assim. Desde o primeiro ano do meu casamento, ela ocupou uma posição específica na arquitetura da minha vida com Bruno, adjacente, influente e apenas um pouco presente demais. Ela ligava para Bruno todo domingo à noite. Tinha opiniões sobre como decorávamos a casa, sobre se precisávamos de uma casa maior em outro bairro, sobre se eu estava trabalhando de mais ou de menos, sobre se os feriados estavam sendo organizados corretamente. Ela compartilhava essas opiniões com liberdade e frequência. E Bruno bonito, charmoso, evitador de conflitos Bruno, que conseguia encantar qualquer um numa sala e depois voltar para casa e me encantar, fazendo eu acreditar que tudo estava bem, Bruno recebia essas opiniões e não as contestava. Ele as absorvia e, às vezes, repetia para mim como se fossem conclusões dele próprio. Meu nome é Lara Mendes, nascida Lara Ferreira, e sou gerente sênior de projetos numa empresa de desenvolvimento imobiliário comercial em São Paulo. Trabalho na mesma empresa há 16 anos. Fiz meu MBA aos 31 anos trabalhando em tempo integral, e nos últimos 2 desses anos, enquanto também gerenciava a maior parte da casa, porque Bruno havia passado por uma transição de emprego que o deixou subempregado por 18 meses. Paguei a prestação da casa durante aquele período. Paguei as compras, o seguro do carro e a gasolina.
Não reclamei porque entendia que casamentos passam por estações, e eu estava disposta a carregar o peso durante aquela. Bruno eventualmente encontrou uma posição como diretor regional de vendas numa empresa de equipamentos médicos, um cargo no qual ele era bom e que pagava bem. Reconstituímos o que havia sido reduzido durante aquele período apertado. Compramos a casa no condomínio em Jundiaí, São Paulo. Reformamos a varanda. Estávamos, por todas as aparências externas, indo muito bem, mas aqui está o que eu sabia e que ninguém mais em nossas vidas havia sido informado. Bruno tinha o hábito de gerenciar dinheiro de formas nas quais eu não era totalmente incluída. Ele tinha uma conta corrente ligada às nossas finanças conjuntas e uma segunda conta, que descobri 3 anos depois do casamento. Uma conta individual que ele havia aberto antes de nos casarmos e que nunca fechou, na qual fazia depósitos ocasionais dos seus cheques de comissão pessoal. Eu havia tocado no assunto uma vez, no início, e ele havia explicado de forma suave e calma. Era só uma relíquia dos tempos de solteiro, só um dinheirinho pessoal para gastos, nada com que se preocupar, Lara. Você sabe o quanto eu te amo. Eu deixei passar. Não deveria ter deixado passar. Mas eu tinha o hábito, naqueles primeiros anos, de confiar mais no calor da explicação dele do que na lógica fria do fato em si. Eu havia parado de fazer isso gradualmente e depois de uma vez por todas. Quando Vera chegou naquela tarde de sexta-feira de outubro, eu havia passado 3 anos quietamente aprendendo coisas. Não porque suspeitasse de um caso, quero ser clara sobre isso. Esta não é uma história sobre outra mulher. Esta é uma história sobre 2 pessoas em quem eu confiava que haviam decidido juntas que eu era uma conveniência na minha própria vida em vez de uma participante dela. Vera e Bruno vinham tendo conversas sobre nossas finanças, nossa casa e nosso futuro que não me incluíam. Eu havia montado isso lentamente a partir de fragmentos. Um comentário que Vera fez sobre o patrimônio da nossa casa durante uma das visitas. Uma frase que Bruno usou sobre as contas de aposentadoria dele, que fazia referência a conversas das quais eu não havia participado. Uma ligação de domingo que ouvi parcialmente do corredor, durante a qual Vera disse algo sobre timing e Bruno disse, ainda não, e depois baixou a voz. Eu havia sido observadora, havia sido cuidadosa, e quando puxei aquele envelope de cobrança da prateleira da cozinha na manhã, antes de Vera chegar, senti algo se encaixar com a quieta finalidade de uma tranca. Ela chegou. Ready do, Miss, ready do, pelo filho do vizinho dela, que carregou as malas até a porta e foi embora antes que eu terminasse de fazer o chá. Ela beijou minhas 2 bochechas e disse que a casa estava linda, mas que a entrada poderia usar uma cor de tinta mais quente, um terracota ou ocre, algo que dissesse bem-vindo, e então foi encontrar Bruno no escritório dele em casa, onde ouvi a porta se fechar atrás dela. Sentei na ilha da cozinha com meu chá e escutei o som de conversa que eu não conseguia distinguir direito e fiquei bem quieta. O jantar daquela sexta foi bom no sentido técnico da palavra. Eu havia feito frango assado com legumes e um pilaf de arroz selvagem. Vera comeu com apetite e falou sobre o bairro dela em Curitiba, sobre uma amiga que havia se mudado recentemente para um condomínio de idosos e achado perfeitamente agradável, sobre o custo crescente dos impostos prediais dela. Ela olhou para Bruno quando disse a parte dos impostos e ele assentiu devagar. Observei os 2 da outra ponta da mesa. Recarreguei a água de todos e disse as coisas apropriadas e recolhi os pratos com um sorriso que eu havia praticado por anos e havia ficado muito boa em manter. No sábado de manhã, observei Vera caminhar pela varanda com uma xícara de café e Bruno ao lado dela e notei o jeito como ela segurava a xícara e olhava para o quintal com a expressão particular de alguém que examina o que logo poderia ser dela. Era uma coisa pequena, o tipo de coisa que você poderia descartar se tivesse o hábito de descartar coisas. Eu havia parado de ter esse hábito. No sábado à tarde, enquanto Bruno estava numa chamada de trabalho, Vera e eu sentamos na sala e ela me perguntou sobre meu trabalho com o desinteresse cuidadoso de alguém riscando um item de uma lista. Eu disse que estava indo bem. Ela assentiu. Então disse, no mesmo tom que poderia usar para notar que o tempo estava ameno, sabe, Bruno se preocupa com você. Ele diz que você trabalha tanto que não tem tempo suficiente só para ficar em casa. Sorri e disse que achava meu trabalho significativo. Ela disse, sim,
Claro que acha. E então disse que era uma pena não termos conseguido ter filhos, porque isso poderia ter me ajudado a priorizar diferente. Disse isso com as mãos cruzadas no colo e os olhos muito gentis. Coloquei minha xícara de café na mesa sem derramar uma gota. Naquela noite de sábado, Bruno grelhou bifes na varanda, a pedido de Vera, e ela elogiou a técnica dele e me disse que a marinada estava um pouco pesada no alho. Nós três ficamos lá fora até as 21h, enquanto o ar de outubro passava de fresco para frio, e Vera falou de velhas histórias da família. E Bruno ria nos momentos certos, e eu fiquei com uma taça de Malbec, observando os dois existirem juntos do jeito que sempre existiram, um circuito fechado que eu orbitava havia 14 anos. Dormi bem aquela noite, o que pode te surpreender, mas eu já havia passado havia muito tempo do ponto em que a incerteza me mantinha acordada. A certeza, mesmo desagradável, é mais fácil para o sistema nervoso do que o longo trabalho moedor de não saber. Na manhã de domingo, a manhã em que ela deveria ir embora, eu havia feito um café da manhã completo: ovos, linguiça de peru, torrada de sourdough, melão fatiado. Sentamos à mesa da cozinha e Vera falou sobre como havia sido uma visita adorável e como ela sempre se sentia melhor depois de passar tempo nesta casa. Bruno encheu o café dela. Eu bebi o meu. Do lado de fora da janela, o quintal estava cinza e parado, e as folhas do ipê no fundo do terreno haviam ficado em tons profundos de âmbar e cobre. E então Vera pousou a caneca, colocou as mãos espalmadas na mesa e disse aquilo. Disse que havia pensado e tomado uma decisão. Disse que o arranjo que ela tinha em Curitiba não estava mais funcionando para ela. A casa era demais para manter sozinha. Os vizinhos não eram mais o que eram, e o custo de vida estava tornando as coisas difíceis. Disse que vinha conversando com Bruno sobre isso havia um tempo, e eles haviam concordado que a melhor solução era ela se mudar para cá, para nossa casa. Disse que o quarto de hóspedes poderia ser convertido com bastante facilidade. Ela já havia pesquisado o que uma reforma simples envolveria e que esperava que nós a ajudássemos a resolver algumas obrigações financeiras pendentes antes da transição. Usou a frase obrigações financeiras pendentes com a confiança de alguém que havia ensaiado. Então olhou diretamente para mim e disse: "Vou precisar que você e Bruno cubram cerca de 85 mil em dívidas." Eu fiz uma lista. A cozinha ficou completamente silenciosa, exceto pelo zumbido baixo da geladeira e o som de um carro passando na rua lá fora. Bruno tinha os olhos na xícara de café. Não estava olhando para mim, não estava dizendo nada. Estava fazendo o que Bruno sempre fazia quando Vera emitia uma declaração. Esperava o momento passar para poder explicar para mim depois de um jeito que parecesse razoável. Olhei para Vera. Olhei para ela bem firmemente por um momento que durou tempo suficiente para ser notado. E então eu disse: "Não." Só aquela palavra, só aquela única palavra dita num tom completamente uniforme, completamente calmo e completamente absoluto. Vera piscou. A expressão que cruzou o rosto dela não foi raiva, ainda não. Foi a expressão particular de alguém que apertou o botão do elevador e viu as portas não abrirem. Confusão. Depois recalibração. Ela disse: "E quero que você entenda que disse isso com genuína perplexidade. O que você quer dizer? Não?" E eu disse: "Quero dizer que você não vai se mudar. Não vou pagar suas dívidas. E acho que você deveria ligar para o filho do seu vizinho e pedir para ele voltar esta tarde." Bruno finalmente levantou os olhos. Disse: "Lara", naquele tom que ele tinha. Aquele tom que significava que eu estava prestes a ser pedida para ser razoável, para ser compreensiva, para ser aflexível. Encontrei os olhos dele. Segurei-os. Ele parou de falar. Vera disse que não entendia. Disse que ela e Bruno haviam discutido isso. Disse que havia sido planejado. Usou a palavra planejado como se fosse um escudo. Eu disse: "Eu sei que foi planejado. Sei que vocês vêm discutindo isso há pelo menos 6 meses. Sei sobre a conversa de agosto na qual Bruno disse que o timing ainda não estava certo. Sei sobre o aviso de cobrança no nome dela, enviado para este endereço, o que significa que alguém deu nosso endereço de casa para a agência de cobrança antes deste fim de semana. O que significa que isso não foi uma discussão casual entre mãe e filho. Foi uma decisão coordenada tomada sobre minha casa, minhas finanças e minha vida sem me perguntar." A cor saiu do rosto de Vera de um jeito genuinamente visível.
Ela passou de composta a pálida no tempo que levei para dizer aquela última frase. Bruno disse meu nome de novo, diferente desta vez, mais baixo, cauteloso. Eu disse, não estou com raiva, Bruno. Quero que você entenda isso. Não estou levantando a voz. Não estou chateada do jeito que você espera. Estou te dizendo o que eu sei. Estou te dizendo que a resposta é não. Estou te dizendo que vai haver uma série de outras conversas que seguem esta. E gostaria que você fosse tão honesto nessas conversas quanto eu estou sendo agora. Vera disse. E este é o momento que quero que você lembre, porque é o momento em que você vê exatamente quem ela é. Ela disse, você sempre tornou a vida de Bruno mais difícil do que precisava ser. Disse isso baixinho com uma espécie de precisão pesarosa, como se finalmente estivesse dizendo algo verdadeiro, depois de anos segurando. Deixei a frase existir na sala por um momento. Então eu disse, Vera, eu paguei a prestação da casa de Bruno por 18 meses quando ele não conseguiu. Sustentei esta casa enquanto ele se reorganizava. Cozinhei suas refeições, arrumei sua cama e sorri para suas críticas por 14 anos. Se isso é o que mais difícil parece para você, então gostaria que você pensasse muito cuidadosamente sobre o que mais fácil teria exigido de mim. Ela não respondeu. Pegou a xícara de café, descobriu que estava vazia e colocou de volta. Bruno se levantou da mesa. Caminhou até a varanda dos fundos e ouvi a porta se fechar atrás dele. Ele não foi lá para respirar ar fresco. Foi porque não conseguia olhar para mim e a varanda era a única saída de uma situação que ele havia ajudado a construir e agora via desmoronar em tempo real. Mas aqui está o que quero que você entenda. Aquela manhã de domingo não foi o começo do que veio depois. Foi a ponta visível de algo que vinha crescendo quietamente no escuro por muito tempo. Porque enquanto Bruno planejava a mudança da mãe com a confortável suposição de que eu me adaptaria do jeito que sempre me adaptava, do jeito que eu havia feito um padrão de adaptação, eu vinha fazendo algo completamente diferente. Eu vinha construindo um caso. Deixe-me voltar para onde realmente começou, porque esta história tem raízes que vão mais fundo que um fim de semana de outubro, e você precisa conhecer toda a forma dela para entender por que o que fiz depois não foi uma reação impulsiva, mas uma resposta calculada a anos de evidências acumuladas. Eu vinha observando as coisas de perto desde o verão, 2 anos antes do fim de semana em que Vera veio anunciar seus planos de mudança. A primeira coisa concreta que me colocou em alerta, não só desconfortável, não só vagamente inquieta, mas genuinamente alerta do jeito que um tipo muito específico de clareza pode chegar como água fria, foi uma conversa que ouvi através da parede do escritório de Bruno em casa numa quarta-feira, à noite de julho. Eu havia voltado cedo de um jantar com um cliente que terminara antes das entradas. Coloquei a bolsa silenciosamente na entrada porque a casa estava quieta e eu não queria interromper o que assumi ser uma chamada de trabalho. Passei pela porta do escritório e ouvi Bruno dizer, numa voz que era metade afirmação e metade pergunta, ela não precisa saber até tomarmos a decisão. Fiquei no corredor por 3 segundos completos. Depois subi, troquei de roupa e deitei por cima do edredom no quarto escuro e pensei naquelas 8 palavras com a concentração total de uma mulher que havia treinado a si mesma a não reagir antes de entender. Ela não precisa saber até tomarmos a decisão. Ela era eu. Entendi isso imediatamente. A pergunta era, que decisão? Aquela 4ª de julho mudou a qualidade da minha atenção. Antes daquela noite, eu havia estado levemente alerta no zumbido de fundo de uma pessoa que sente que algo não está bem, mas não consegue localizar a fonte. Depois daquela noite, eu estava sistematicamente alerta. Comecei a prestar atenção de um jeito diferente. Não em pânico, não frenética, mas metódica. Comecei a guardar anotações. Mantinha num diário que guardava no meu escritório no trabalho, não em casa. Anotava datas, frases exatas, qualquer coisa que me parecesse parte de um padrão que eu ainda não havia nomeado completamente. Em agosto daquele primeiro ano, notei que a conta corrente individual de Bruno, aquela que ele tinha desde antes de nos casarmos, aquela que eu havia mencionado uma vez e deixado passar, havia recebido 3 depósitos de uma fonte que eu não conseguia identificar quando olhei os extratos da conta conjunta que passavam pelo escritório de casa. Os valores não eram enormes. R$ 23.800, R$ 21.000 e R$ 28.900 ao longo de cerca de 6 semanas.
Não apareciam em nenhuma documentação de renda que eu conseguisse ligar ao salário ou à estrutura de comissões dele. Anotei as datas e os valores. Não perguntei a ele sobre isso. Fotografei as porções relevantes dos extratos que chegavam na nossa caixa de correio antes que ele pudesse transferi-los para o arquivo onde guardava a papelada financeira. Em setembro me encontrei com um contador forense chamado Gustavo Paes, cujo escritório ficava em um bairro próximo, o suficiente de Jundiaí, mas longe o bastante para eu ter certeza de que não cruzaria com ninguém conhecido no estacionamento. Gustavo tinha 56 anos, meticuloso de um jeito que se expressava através de uma mesa organizada até o milímetro. E quando expus o que eu tinha até então, ele disse, sem nenhuma inflexão particular, que era uma base razoável para trabalhar e que gostaria de ver mais. Comecei a fornecer mais. Até novembro, eu vinha me encontrando com Gustavo mensalmente havia 3 meses. Também vinha me encontrando com uma advogada de divórcio chamada Elisa Vargas, cujo escritório ficava no centro de São Paulo havia 2 meses. Quero ser específica sobre Elisa. Ela tinha 49 anos, afiada do jeito particular de alguém que já ouviu todas as versões de uma história e não perde tempo se chocando com nenhuma delas. Usava os óculos de leitura no topo da cabeça e os abaixava quando olhava documentos. E a primeira coisa que ela me disse quando descrevi minha situação foi: pare de usar o cartão de crédito conjunto para qualquer coisa que você não queira divulgar depois. Segui todas as instruções que ela me deu. Quero ser precisa sobre o que eu havia montado quando o fim de semana de outubro chegou. Eu tinha documentação de R$ 177 mil movidos da conta individual de Bruno, nos 26 meses anteriores, num padrão que Gustavo havia caracterizado como sistemático e que ele não conseguia conciliar com a renda declarada de Bruno. Parte desses fundos havia sido transferida para uma conta associada ao endereço de Vera em Curitiba. Eu tinha os registros que mostravam isso. Bruno vinha enviando dinheiro para a mãe de uma conta que eu oficialmente não sabia que existia em valores que totalizavam R$ 66.800 nos 18 meses anteriores à visita do fim de semana. Isso é importante. Parte desse dinheiro havia se movido durante os 18 meses em que eu estava pagando a prestação da casa. Enquanto eu pagava as contas, ele enviava dinheiro para a mãe de uma conta privada. Gustavo também havia encontrado algo que exigiu um documento separado que me entregou na nossa reunião de outubro. 2 semanas antes da visita de Vera, com os óculos postos e as mãos cruzadas, na quietude particular de alguém entregando informação que sabe que vai cair pesado, havia uma apólice de seguro de vida na minha vida contratada 7 anos depois do casamento, com um benefício de R$ 2.550.000. Eu não era a beneficiária nomeada. Vera era. Quero te contar o que senti quando li aquilo porque acho que você merece saber. Senti o chão fazer algo incomum debaixo de mim, como uma pequena mudança na superfície da terra que só eu conseguia detectar. Senti a sensação física específica de uma verdade que você suspeitava, mas esperava que não fosse verdade, se tornando permanentemente verdadeira. Sentei na cadeira do escritório de Gustavo, segurando o documento, e respirei pelo nariz por um momento que não deixei se estender para nada visível. E então eu disse: o que mais ainda precisamos? Gustavo disse: acho que temos o suficiente. Elisa diria que temos mais que o suficiente. Eu disse: então vamos garantir que esteja organizado antes do fim do mês. Ele organizou. Elisa preparou o que precisava ser preparado. E eu voltei para casa. Comprei mantimentos para a visita de Vera, coloquei toalhas limpas no quarto de hóspedes, fiz frango assado e agi por mais 2 semanas como uma mulher que não sabia. É por isso que preciso que você entenda que o que aconteceu naquela mesa de café da manhã na manhã de domingo não foi uma perda de paciência. Foi a abertura de uma porta atrás da qual eu estava parada havia muito tempo. Depois que Bruno saiu para a varanda e Vera ficou sentada à minha mesa da cozinha no silêncio que se seguiu ao que eu havia dito, dei a ela aproximadamente 30 segundos. Depois me levantei, levei nossas 2 xícaras para a pia e disse: vou te dar a sala para fazer sua ligação. Gostaria que você estivesse arrumada e pronta até às 15h. Vou falar com Bruno. Saí para a varanda. Bruno estava parado no guarda-corpo de costas para a porta, olhando para o ipê de âmbar e cobre como se ele lhe devesse uma resposta. O ar de outubro estava frio o suficiente para eu ver a respiração dele.
Fiquei perto da porta e esperei até ele se virar. O rosto dele estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Havia culpa ali, e algo que queria parecer confusão inocente. E por baixo das duas coisas, havia o começo do cálculo. Eu já havia visto aquilo no rosto dele antes, aquele momento em que ele começa a construir a versão que vai me oferecer. A explicação razoável que me torna a que entendeu errado. Ele disse: Lara, me deixe explicar. Eu disse: na verdade, prefiro que não. Prefiro que você escute. Ele parou. Eu disse: sei sobre a conta. A conta individual, os R, 177 mil completos que passaram por ela nos últimos 2 anos. Sei sobre as transferências para sua mãe, R, 66.800, parte das quais se moveram enquanto eu pagava esta prestação. Sei sobre o aviso de cobrança endereçado a ela no nosso endereço, o que me diz que ela vem usando este endereço provavelmente há algum tempo com seu conhecimento. E sei sobre a apólice de seguro de vida, Bruno. O rosto dele ficou muito parado. Eu disse: aquela em que a beneficiária é sua mãe. Ele disse: e a voz, quando saiu, estava fina de um jeito que eu não havia ouvido antes. Como você, Lara, aquela apólice é. Eu disse: 7 anos. Sim, sei quando você contratou. Tenho os documentos. Ele colocou as 2 mãos no guarda-corpo atrás dele, como se precisasse dele para se sustentar. Tinha 46 anos, 1,85 m. Ainda bonito do jeito praticado de homens que sempre usaram a aparência como forma de moeda social. E naquele momento parecia um homem cuja moeda acabara de ser recusada num lugar onde ele sempre conseguira usar. Ele disse: isso não é o que parece. Eu disse: Bruno, vou precisar que você entenda algo. Venho trabalhando com o contador forense e uma advogada de divórcio nos últimos 5 meses. O que você está olhando agora não sou eu descobrindo as coisas pela primeira vez neste fim de semana. O que você está olhando é eu chegando ao ponto de um processo muito deliberado em que era hora de começar. Ele me encarou por um longo momento. O ar frio se movia entre nós. Ele disse: você contratou um contador forense. Eu disse: Gustavo Paes, em bairro próximo. Ele é muito minucioso. Bruno parecia alguém que haviam entregado um documento numa língua que ele não conseguia ler. Parecia, pela primeira vez em 14 anos de casamento, genuinamente perdido. Eu disse: gostaria que você ligasse para seu próprio advogado esta semana. Também quero que a conversa sobre sua mãe termine. Ela não vai se mudar para cá. Você não vai pagar as dívidas dela de nenhuma conta, conjunta ou privada. E acho que você deve entender que os próximos vários meses vão exigir de você um nível de honestidade que não tem sido uma característica deste casamento há algum tempo. Então voltei para dentro. Vera estava no telefone no quarto de hóspedes, falando numa voz baixa e urgente, que baixou ainda mais quando passei pela porta. Fui para meu escritório em casa, sentei à mesa e mandei uma mensagem para Elisa Vargas. Dizia: ele sabe, passando para a próxima fase quando você estiver pronta. Ela respondeu em 4 minutos. Disse: segunda de manhã. Vou ter tudo pronto. Quero te contar sobre as pessoas que estiveram comigo durante esse período porque não fiz nada disso sozinha. E as pessoas que apareceram importam tanto quanto a estratégia em si. Havia minha irmã Beatriz, que é 4 anos mais nova que eu e mora em um bairro de São Paulo, e nunca gostou de Bruno do jeito quieto que pessoas boas às vezes sentem as coisas antes de conseguir articular. Quando contei a Beatriz o que havia encontrado, não tudo de uma vez, mas em pedaços conforme verificava cada um, ela não ofegou e não me pediu para pensar com cuidado ou considerar os sentimentos dele ou lembrar que divórcio é complicado. Ela disse: me diga o que você precisa. Disse 2 vezes para garantir que eu ouvisse. Ela me levou à primeira consulta com Elisa Vargas e ficou num café próximo por 2 horas até eu sair. E quando saí, disse: e então? E eu disse: bem, tenho um plano. E ela me abraçou no estacionamento de um café no centro de São Paulo em fevereiro. E me permiti segurar por um momento antes de me levantar novamente e ficar organizada. Havia minha colega e amiga Fernanda, que trabalhava na minha empresa havia 11 anos e dividia uma parede com meu escritório, e que havia notado ao longo dos últimos anos uma mudança em mim que respeitara o suficiente para não pressionar até eu estar pronta para falar. Quando contei a ela, numa quinta à tarde no escritório com a porta fechada
e nós duas no sofá perto da janela, ela escutou sem interromper por 20 minutos. Depois ficou quieta por um tempo. Então disse: "Você vem carregando isso sozinha há muito tempo." Eu disse: "Venho construindo algo com isso." Ela pensou nisso e assentiu devagar e disse: "Ok, o que você precisa de mim?" Eu contei. Ela forneceu uma espécie de testemunha prática de baixo perfil que estava presente, que sabia a linha do tempo real e que nunca confirmaria uma versão dos eventos que não fosse verdadeira. E havia o próprio Gustavo Paes, que não era um amigo, mas que se comportava com uma precisão e decência que achei genuinamente sustentadora. Na nossa última reunião antes do fim de semana de outubro, ele empurrou uma pasta bem organizada sobre a mesa e disse: "Tudo aqui está documentado, fonte e defensável. Você está preparada?" Peguei a pasta e disse: "Obrigada." E quis dizer mais do que disse. Vera saiu da casa às 15h14 daquela tarde de domingo. O filho do vizinho dela chegou num Subaru azul e carregou as malas no porta-malas com o silêncio eficiente de um jovem que havia sido informado apenas do básico e sabiamente não fez mais perguntas. Vera ficou parada na porta e olhou para mim com a expressão de alguém que esperava sair com um ganho e estava saindo com uma perda, e ainda não havia processado completamente a matemática disso. Disse que esperava que eu pensasse com mais clareza depois de algum tempo. Disse gentilmente. Disse como se estivesse sendo gentil. Eu disse: "Boa viagem, Vera." Segurei a porta aberta até o carro se afastar. Bruno passou o resto da tarde de domingo no escritório dele. Eu conseguia ouvi-lo ao telefone na voz medida e controlada que usava quando estava gerenciando uma situação, a mesma voz que usava para clientes difíceis, a mesma voz que às vezes havia usado comigo. Fiz sopa da carcaça do frango restante, li por 2 horas e fui dormir às 22. Na manhã de segunda, estava no escritório de Elisa Vargas às 8h30. Ela tinha a petição de divórcio pronta. Passou por ela comigo na eficiência particular e organizada que eu havia aprendido a achar profundamente tranquilizadora. Apontou cada sessão, confirmou cada peça da documentação anexada, explicou como seriam as próximas semanas processualmente. Bruno seria citado. O advogado dele, quem quer que fosse, seria contatado. A descoberta começaria formalmente, embora Gustavo já tivesse feito a maior parte do trabalho forense relevante. A apólice de seguro seria tratada. A conta individual seria tratada. As transferências para Vera seriam tratadas. Elisa olhou para mim por cima dos óculos de leitura e disse: "Tem certeza?" Eu disse: "Estou certa há 5 meses." Ela assentiu e disse: "Então vamos." Os papéis foram protocolados naquela segunda antes do meio-dia. Bruno foi citado no escritório dele na terça à tarde. A assistente dele ligou para o celular dele. O que eu sei porque estava na minha própria mesa, na minha própria empresa, quando ele me ligou 3 minutos depois que a citação foi completada. Ele disse meu nome numa voz da qual toda a suavidade havia sumido. Era só uma voz despida de sua arquitetura usual dizendo meu nome, como se fosse uma pergunta que ele não sabia como terminar. Eu disse: "Sim." Ele disse: "Você realmente fez isso?" Eu disse: "Realmente fiz." Ele disse: "Lara, se pudéssemos só conversar." Eu disse: "Bruno, qualquer conversa sobre nosso casamento agora passa pela Elisa Vargas. Você tem o contato dela. Por favor, peça ao seu advogado para entrar em contato com ela. Espero sinceramente que você encontre uma boa representação legal. E quero que você saiba que não te odeio. Quero que você entenda o que fez. E quero que haja consequências apropriadas para isso. E quero minha vida de volta. É disso que se trata." Ele ficou quieto por um momento. Depois disse: "A apólice. Quero que você saiba que nunca." Eu disse: "Bruno, por favor ligue para seu advogado." E encerrei a chamada, e voltei para o briefing do projeto, no qual estava trabalhando antes do telefone tocar. Aqui está o que Elisa e Gustavo produziram do processo formal de descoberta ao longo dos 4 meses seguintes, e quero te dar os números específicos, porque a vagueza é como as pessoas minimizam o que realmente foi feito. A conta individual tinha um saldo atual de R$ 70 e 1.200 na época do protocolo. Voltando 26 meses de transações, Gustavo documentou um total de R$ 177.000 que não podia ser conciliado com a renda declarada de Bruno. Parte disso era renda de comissões desviada
que deveria ter sido divulgada como renda conjugal pela lei paulista, e parte vinha de um arranjo de consultoria empresarial que Bruno vinha operando discretamente usando contatos do emprego principal. A consultoria paralela havia gerado R$ 250 mil em 3 anos. Nada disso havia sido divulgado para mim. As transferências para Vera, R$ 66.800 da conta individual, em 18 meses, foram caracterizadas como fundos conjugais redirecionados a uma terceira parte sem conhecimento ou consentimento do cônjuge. O advogado de Bruno tentou caracterizá-las como presentes. Elisa estava preparada para isso e tinha documentação do timing relativo ao fluxo de caixa da casa durante o período de subemprego de Bruno. A apólice de seguro de vida foi um assunto separado e mais sério. Contratar uma apólice de seguro de vida no cônjuge e nomear uma terceira parte como beneficiária sem o conhecimento do outro cônjuge é o tipo de fato que muda a temperatura da sala. O advogado de Bruno argumentou que não era incomum o titular nomear um pai como beneficiário. Elisa colocou esse argumento ao lado do padrão de ocultação financeira, das transferências sistemáticas e da renda de consultoria secreta e deixou a imagem se formar sozinha. A mediadora designada para nosso caso era uma juíza de família aposentada de 61 anos chamada Dra. Helena Tran, e observei a expressão dela mudar ao longo da nossa primeira sessão de mediação, conforme cada documento era apresentado, e ao final daquela sessão, a expressão dela havia se assentado em algo que não era bem legível, mas definitivamente não era neutro. Houve 3 sessões de mediação. Bruno parou de contestar a maioria das reivindicações financeiras depois da segunda. Acho que foi a presença de Gustavo na mesa, que Bruno não havia antecipado. Bruno havia esperado uma versão de mim que ele conhecia, acomodatícia, paciente, ultimamente flexível. Não havia esperado Gustavo Paes com um binder de 2 polegadas e uma calma disposição para explicar cada número. Quero te contar sobre um momento específico na segunda sessão de mediação, porque ele encapsula algo essencial. O advogado de Bruno levantou a questão da casa conjugal, a casa em Jundiaí, e ofereceu uma cifra de recompra que estava R$ 215 mil abaixo do valor de mercado atual, baseada numa avaliação que Bruno havia encomendado privadamente. Elisa produziu nossa própria avaliação independente, encomendada 6 semanas antes, junto com documentação do custo da reforma da varanda, da reforma da cozinha que a precedeu e dados históricos de valorização do bairro. A cifra correta era R$ 2.330.000 em patrimônio, do qual eu tinha direito a metade no mínimo. O advogado de Bruno recalculou. A conversa seguiu. Toda vez que o advogado de Bruno tentava revisar um número para baixo, Elisa tinha um documento. Toda vez que tentavam caracterizar algo como informal ou não conjugal, Gustavo tinha um registro. Sentei àquela mesa e observei a história que Bruno vinha contando a si mesmo que conseguiria navegar isso, que seu charme e sua rede e sua habilidade de enquadrar as coisas de forma vantajosa o levariam adiante simplesmente falhar em funcionar na presença de evidências organizadas. Na terceira sessão, não era mais uma negociação, era uma recitação de termos. O acordo me deu R$ 1.165.000 do patrimônio da casa conjugal, que Bruno recomprou pelo valor correto de mercado. Me deu minha porção das contas de aposentadoria dele, que haviam sido construídas ao longo de 14 anos de um casamento no qual eu havia contribuído com estabilidade financeira, inclusive durante o período de subemprego dele, e que totalizavam R$ 526.000 como minha parte equitativa. Me deu documentação da renda de consultoria e das comissões desviadas como parte do registro de bens conjugais ocultados, o que afetou o cálculo da pensão alimentícia de um jeito que, segundo Elisa, foi incomumente favorável para mim. A apólice de seguro foi cancelada como parte do acordo, e uma nova apólice, nomeada corretamente desta vez, foi exigida para qualquer cobertura futura relacionada às obrigações financeiras compartilhadas durante o período de transição. O valor total do que recebi daquele acordo foi R$ 1.970.000. Além da minha própria renda profissional, minhas próprias contas de aposentadoria, que eu vinha mantendo separadamente por anos, e a liberdade de tomar decisões financeiras sem gerenciar em torno de um homem que vinha tomando decisões paralelas sem mim. As dívidas de Vera não foram pagas por ninguém.
A agência de cobrança com o aviso de R. 80.000 recebeu exatamente o quanto Bruno escolheu enviar do que restou dos recursos dele depois do acordo, o que era problema dele, e não mais meu. Mas deixe-me te contar o que aconteceu especificamente com Vera, porque ela não é uma personagem de fundo nesta história e não merece uma conclusão vaga. Vera havia construído sua estratégia financeira, e eu penso nisso como uma estratégia, porque o aviso de cobrança no meu endereço e os meses de planejamento com Bruno e o anúncio cuidadosamente cronometrado na minha mesa da cozinha não foram acidentais. Ela havia construído isso na suposição de que o acesso de Bruno aos recursos da casa era efetivamente ilimitado e que meu papel no controle desses recursos era limitado a tarefas domésticas e acomodação. Ela vinha operando com essa suposição havia 14 anos. Quando a realidade do processo legal se tornou clara para ela, através das ligações cada vez mais urgentes de Bruno e através das cartas formais que começaram a chegar do escritório de Elisa Vargas, a suposição desmoronou. A conversão do quarto de hóspedes não aconteceu. A mudança para Jundiaí não aconteceu. A consolidação de dívidas não aconteceu. Vera permaneceu em Curitiba, na casa que havia descrito como impossível de manter, com a dívida que havia descrito como impossível, e sem a solução que havia passado meses engenhando com o filho. Mas houve outras consequências, além de simplesmente não conseguir o que queria, e acho importante nomeá-las, porque a impunidade não é uma condição neutra. Tem custos. A posição de Vera em Curitiba dependia de uma rede social construída ao longo de décadas. Vizinhos conhecidos da igreja, amigos dos anos na administração escolar, e essa rede operava como essas redes operam, numa compreensão compartilhada de quem as pessoas eram e como eram. Quando o divórcio se tornou conhecimento público e se tornou gradualmente, do jeito que as coisas se tornam em comunidades onde as pessoas se conhecem há muito tempo, Vera foi feita perguntas para as quais não havia preparado respostas. Pessoas que haviam me conhecido em eventos familiares de Bruno ao longo dos anos haviam formado impressões sobre mim. Haviam me visto aparecer, cozinhar, contribuir, acomodar, sorrir. Haviam me visto ser, por todas as evidências observáveis, um membro decente e comprometido desta família. Quando essas mesmas pessoas souberam que Vera havia gerenciado um plano para se mudar para minha casa e me fazer assumir as dívidas dela, as perguntas que fizeram foram desconfortáveis. A amiga mais antiga dela, uma mulher chamada Bárbara, que conhecia Vera, havia 30 anos e que havia passado 10 desses anos trocando gentilezas calorosas comigo em jantares de feriado, aparentemente disse algo direto e desagradável para Vera no almoço de quarta que elas tinham fixo. Sei disso porque Bruno me contou numa das poucas conversas diretas que tivemos nos meses após o protocolo, conversa da qual vou falar. E enquanto ele me contou com o que pretendia ser tristeza, eu recebi com algo mais próximo de satisfação quieta. A realidade financeira para Vera, na ausência da solução que havia arranjado, exigiu um acerto de contas real. Ela eventualmente vendeu a casa em Curitiba, não pelo preço que havia esperado, porque havia adiado manutenção por anos, e a propriedade precisava de obras que o preço de venda teve que absorver. Mudou-se para um apartamento de idosos num subúrbio de Curitiba, não um condomínio de luxo, um lugar prático e funcional com sala comunitária e atividades organizadas e vizinhos em circunstâncias semelhantes, o que não é uma tragédia. Muitas pessoas constroem boas vidas em tais lugares, mas não era o quarto de hóspedes em Jundiaí com o guarda-corpo de cedro da varanda e minha prestação pagando as dívidas dela, que era o que ela havia planejado. Bruno perdeu a casa em Jundiaí quando me recomprou porque o dinheiro que precisou para a recompra esgotou recursos que ele esperava usar para outras coisas. Permaneceu na casa por aproximadamente 7 meses, enquanto os arranjos financeiros eram concluídos, durante os quais ele perambulou por uma casa de 4 quartos sozinho, o que imagino ter tido uma qualidade particular de eco que não me esforcei para sentir pena. Eventualmente vendeu a casa e se mudou para um apartamento alugado num bairro próximo, não muito longe como aconteceu, do escritório de Gustavo Paes, o que notei quando Bruno me contou o endereço, com um senso de ironia que guardei para mim. A vida profissional dele contraiu, embora não catastroficamente,
O arranjo de consultoria veio à tona no processo de descoberta de formas que exigiram conversas com o departamento de ética do empregador dele sobre conflitos de interesse. Não foi demitido, mas as conversas aconteceram e foram documentadas, e a trajetória da carreira dele naquela empresa mudou. Ele me contou isso na conversa que mencionei, a que aconteceu cerca de 10 meses depois que o divórcio foi finalizado, numa ligação que ele iniciou numa tarde de domingo, e que atendi porque havia decidido que podia me dar ao luxo de atender. Ele disse: "Quero que você saiba que entendo o que fiz." Eu disse: "Fico feliz." Ele disse: "A apólice?" Eu disse: "Bruno, não preciso de uma explicação sobre a apólice. Preciso saber que você entende o que fez, e você disse que entende, e acredito em você. Isso é suficiente." Ele ficou quieto. Depois disse: "Você foi a melhor coisa da minha vida, e eu gerenciei como se fosse garantida." Eu disse: "Sim, você fez isso." Ele disse: "Desculpe, Lara." Eu disse: "Acredito nisso também. Cuide-se, Bruno." E quis dizer, não como um presente para ele, não como perdão em nenhum sentido arrumado e categórico. Quis dizer do jeito que você significa algo quando gastou muita energia numa situação e finalmente chegou genuinamente ao outro lado dela. Quis dizer do jeito que você significa coisas quando elas não te custam mais nada para dizer. Desliguei e fiquei sentada por um momento no silêncio do apartamento onde estava morando naquele ponto. Um de 2 quartos no 3º andar de uma casa vitoriana, convertida em bairro de São Paulo, com janelas altas e pisos de madeira originais, e uma cozinha que era inteiramente minha para organizar exatamente como eu queria. Havia me mudado 8 meses antes com a ajuda de Beatriz e o marido dela e Fernanda, e o parceiro de Fernanda num sábado de março, que estava anormalmente quente, e pedimos pizza e montamos móveis. E Fernanda pendurou uma gravura na parede da sala, uma paisagem de amarelos quentes e verdes profundos que eu havia visto numa galeria 3 anos antes e mencionado uma vez, e aparentemente ela havia lembrado. Estava quieto no apartamento quando desliguei de Bruno. A luz da tarde de domingo entrava pelas janelas altas, num ângulo longo de outono. O mesmo tipo de luz de outubro que havia caído sobre minha mesa da cozinha em Jundiaí, na manhã em que tudo mudou. Fiquei com aquela luz por um momento e não pensei em nada em particular, o que era uma coisa que havia aprendido a fazer de novo e que não conseguia fazer havia muito tempo. Minha vida aos 44 anos não se parece em nada com minha vida aos 43, e quero te contar especificamente o que isso significa, porque não acredito em descrições vagas de melhor. Trabalho no mesmo emprego que sempre trabalhei e sou boa nele. E recentemente me ofereceram uma posição de diretora sênior que vou aceitar, o que virá com um aumento de salário que vou colocar inteiramente onde eu escolher colocar. Viajo quando quero viajar. Fui a Portugal com Beatriz na primavera passada e a Gramado com Fernanda em agosto. Cozinho o que quero como quando quero, organizo meu tempo sem referência à agenda, humor ou expectativas de outra pessoa. Meus fins de semana pertencem inteiramente a mim. Durmo bem. Tenho dormido bem desde a noite depois que o divórcio foi finalizado, do jeito que você dorme quando uma tarefa muito longa foi completada corretamente e não há nada inacabado te puxando no escuro. Tenho um grupo de amigos que conhecem a versão completa e real do que aconteceu. Não a versão que Bruno poderia ter oferecido, não a versão que Vera certamente ofereceu, mas a que tem todos os números e todas as datas e todos os documentos anexados. Esses amigos não fingiram choque, nem me deram sermão sobre complexidade, nem me pediram para ser generosa na minha interpretação. Apareceram num sábado de março com caixas de mudança e pediram pizza comigo no chão de um apartamento que era inteiramente meu. É isso que a amizade realmente parece. Tenho pensado, nos anos desde que o acordo foi finalizado, no que diria a alguém que estivesse na posição em que eu estava 3 anos atrás. Notando algo, sem ter certeza do que significava, testando o peso da própria percepção contra a alternativa confortável de simplesmente deixar passar. Diria a ela que ela não está imaginando. Diria que o instinto dela não é ansiedade, e não é insegurança, e não é sensibilidade emocional excessiva. É informação. A percepção dela é dado preciso sobre algo real, e dado merece ser coletado, organizado e usado.
É o ato de uma pessoa que se leva a sério o suficiente para construir um registro da própria experiência em vez de aceitar a revisão de outra pessoa sobre ela. Todo recibo fotografado, todo extrato salvo, toda data e valor e conversa anotados. Esses não são atos de amargura, são atos de clareza. Diria a ela que as pessoas que pedem para ela ser compreensiva, ser paciente, pensar sobre a família ou a comunidade ou a complexidade da situação, essas pessoas quase nunca estão pedindo por sabedoria. Estão pedindo porque o silêncio dela é mais conveniente para elas, e ela não deve a ninguém seu silêncio sobre o que está sendo feito com ela. Diria a ela que o momento em que ela decide que vale o trabalho de descobrir, preparar e agir é o momento mais importante. Não o confronto, não o acordo, não a ligação final, o momento da decisão. Tudo depois disso é só execução. Há uma fotografia na parede do meu escritório em casa. Não o escritório do trabalho, mas a pequena mesa no segundo quarto do apartamento em São Paulo, que arrumei exatamente ao meu gosto, com um abajur que dá luz quente e uma planta no parapeito da janela que rego às quintas, e que tem florescido do jeito que plantas florescem quando alguém está genuinamente prestando atenção nelas. A fotografia é uma que Beatriz tirou na viagem a Portugal de mim, parada numa colina em Sintra com o Atlântico atrás de mim, vestindo uma jaqueta de linho amarela que comprei na viagem, apertando os olhos para o sol da tarde. Não estou olhando para a câmera. Estou olhando para algo ligeiramente à esquerda dela. Alguma vista ou cena que chamou minha atenção. Não lembro mais o que era. Não estou posando. Estou só olhando para algo e pensando em algo. E na fotografia, dá para ver que o que estou pensando é algo bom. Não é o rosto de alguém que teve sorte. É o rosto de alguém que prestou atenção, construiu um caso e escolheu o que sua vida valia. Penso naquela manhã de domingo de outubro parada na porta da cozinha para a varanda no ar frio, observando Bruno segurar o guarda-corpo com as duas mãos, enquanto a verdade do que eu havia preparado se assentava sobre ele como um tempo que ele não havia checado na previsão. Penso em Vera na mesa da cozinha com as mãos espalmadas na superfície e o rosto fazendo aquele cuidadoso recalibrar. Penso no momento em que eu disse não. Só aquela única palavra naquela cozinha, naquela casa que eu havia ajudado a construir e financiar e manter e encher com jantares e hospitalidade e 14 anos da minha vida adulta. Eu costumava pensar que a coisa mais difícil seria dizer o não. A palavra em si. Não foi. A coisa mais difícil foram os anos antes disso. A longa e quieta disciplina de observar e anotar e verificar e construir e esperar até estar pronta. O não foi a parte fácil. O não foi a porta atrás da qual eu estava parada havia 5 meses com a mão na maçaneta esperando o momento preciso para abrir. E quando abri, passei por ela e não olhei para trás. Não porque olhar para trás fosse impossível, mas porque não havia nada atrás de mim que valesse a virada. Se algo nesta história despertou algo em você, se em algum momento você pensou, conheço esse sentimento, sei o que esse silêncio custa, sei o que é carregar algo e não saber o que fazer com isso, deixe um comentário abaixo e me diga de onde você está assistindo. Me diga que parte desta história te tocou, porque você não está sozinho nesta sala e o sentimento que você está chamando de dúvida ou paranoia ou sensibilidade excessiva é quase certamente informação, e informação é onde todo bom plano começa. Se você conhece alguém que está fazendo desculpas para uma pessoa que parou de merecer essas desculpas há muito tempo, compartilhe este vídeo com ela. Sem mensagem anexada, só envie. Às vezes precisamos ver que é possível descobrir, preparar e ir embora com tudo o que nos é devido. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, porque as histórias que contamos aqui são sobre mulheres que decidiram que a verdade valia mais que o conforto de não saber. E há mais dessas histórias, e cada uma delas importa. Cuide de si do jeito que você merece ser cuidada. E lembre, você não deve a ninguém silêncio sobre o que fizeram com você. Aquele silêncio nunca te protegeu, só protegia eles.